Mulher humilde substitui a irmã como babá por um dia, sem saber que o pai da menina era o CEO que iria mudar seu destino para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Elisa Bittencourt parou diante do portão. Uma estrutura maciça de metal preto que se erguia como uma barreira entre dois mundos. Ali, na rua silenciosa e arborizada do Morumbi, ela se sentia a quilômetros de distância de sua própria vida. A mansão, visível apenas em parte por cima dos muros altos, era moderna e imponente, com linhas retas e janelas enormes que pareciam olhos distantes e indiferentes. Com a mão um pouco trêmula, ela conferiu o endereço no celular pela terceira vez, como se para confirmar que não tinha sonhado com tudo aquilo. 182. Era ali mesmo. Respirando fundo, ela estendeu o dedo e apertou o botão discreto do interfone. Enquanto aguardava, a mente de Elisa voltou para a ligação frenética de algumas horas antes. Sua irmã, Laura, com a voz cheia de pânico e euforia, praticamente implorou. É a minha grande chance, Elisa. Uma sessão de fotos. Por favor, quebra esse galho para mim. É só por um dia. A proposta de ficar como babá na casa de um completo estranho era absurda, mas a oferta de Laura de dividir o pagamento generoso foi o que a convenceu. As contas não esperavam o luto passar, e o vazio deixado pela mãe vinha acompanhado de um peso financeiro que Elisa carregava sozinha. Ela ainda podia sentir o cheiro do café que sua mãe costumava passar todas as manhãs. Um aroma que agora só existia em sua memória. Fazia apenas 2 meses, mas a dor da perda continuava afiada, presente em cada momento de silêncio. Talvez Laura tivesse razão. Sair de casa, mergulhar na vida de outra pessoa por algumas horas, poderia ser a única forma de não se afogar nas próprias lembranças. O pai da menina se chama Gene Park, Laura tinha dito apressadamente. É um empresário importante, super reservado. A filha Liz é um anjo. Você só precisa existir por perto, por favor. Um ruído metálico a trouxe de volta ao presente. O grande portão preto começou a deslizar para o lado, suave e silencioso, revelando uma entrada de carros que mais parecia o caminho para um parque particular. O jardim era perfeitamente cuidado, com grama verdejante e árvores exóticas que ela não sabia nomear. Não havia um único sinal de desordem. Tudo era elegante, contido e, de alguma forma, um pouco frio. Com o coração batendo um pouco mais forte, Elisa deu o primeiro passo para dentro da propriedade. O portão se fechou atrás dela, com o mesmo zumbido discreto com que se abriu, selando-a naquele universo desconhecido. Ela seguiu o caminho de pedras claras que levava até a porta de entrada. Uma peça de madeira maciça que parecia ter o dobro da sua altura. Sentia-se pequena e deslocada, consciente demais de sua calça jeans simples e da blusa de algodão amarela que escolhera. Era a cor favorita de sua mãe, e vesti-la pareceu uma pequena armadura, um pedido silencioso de proteção. Ao chegar aos degraus que levavam à entrada principal, ela hesitou. O que deveria fazer agora? Bater? Esperar? Antes que pudesse decidir, a porta se abriu. Parado na porta estava um homem que parecia ter sido esculpido para combinar com a casa. Alto, com os cabelos pretos perfeitamente alinhados e vestido com uma camisa social escura que realçava seus ombros largos. Seus traços eram uma mistura de força e delicadeza, herança de sua origem coreana, mas seu olhar era puramente paulistano, focado, sério e quase impenetrável. Ele não sorriu, apenas a observou por um instante, e naquele breve momento Elisa sentiu como se toda a sua vida, suas dificuldades e seu luto estivessem expostos sob aquela análise silenciosa. Era ele, Gene Park, o CEO milionário, o pai da menina, e agora seu chefe por um dia. Ele não disse uma palavra, apenas deu um passo para o lado, indicando com um gesto sutil que ela deveria entrar em sua casa. Elisa entrou,
e a porta de madeira maciça se fechou atrás dela, abafando os sons do mundo exterior. O interior da casa era ainda mais impressionante e intimidador do que a fachada. Um hall de entrada com um teto altíssimo se abria para uma sala de estar vasta, onde cada móvel parecia uma obra de arte solitária. O chão de mármore branco brilhava, refletindo a luz, que entrava por uma parede inteira de vidro com vista para o jardim. O ar era fresco e tinha um cheiro suave e limpo, mas não havia um único porta-retratos, um único objeto pessoal que sugerisse que ali morava uma família. O lugar era lindo, mas tinha a alma de uma galeria, não de um lar. Senhorita Bittencourt, sou Jean Park. Sua voz era calma e grave, sem nenhum sotaque que denunciasse sua ascendência coreana. Ele era, como sua irmã havia dito, um homem nascido e criado em São Paulo. Pode me chamar de Elisa, ela respondeu, sua própria voz soando um pouco mais alta do que o pretendido naquele silêncio grandioso. Laura pediu desculpas por avisar tão em cima da hora. Aconteceu uma oportunidade inesperada. Ela me informou, ele disse, sem demonstrar qualquer emoção sobre o imprevisto. Minha filha, Liz, está na sala de brinquedos. É a segunda porta no corredor à direita. Ela já tomou o café da manhã. O almoço será servido ao 12:30. A cozinheira já tem todas as instruções. Eu estarei em meu escritório, na ala oeste da casa. Se precisar de algo urgente, pode usar o interfone ao lado da cozinha. Qualquer outra coisa, pode resolver diretamente com os funcionários. As instruções eram claras, diretas e frias. Ele falava como um executivo delegando uma tarefa, não como um pai apresentando sua casa. Elisa sentiu uma pontada de tristeza por aquela formalidade toda. Era evidente que Jean Park era um homem acostumado a manter distância, a construir muros tão altos quanto os que cercavam sua propriedade. Tudo bem, Sr. Park. Obrigada. Ele fez um leve gesto com a cabeça, um movimento contido que indicava o fim da conversa. O homem parecia prestes a se virar e desaparecer em seu escritório, deixando-a sozinha para se encontrar com a criança, quando uma pequena figura apareceu no topo da escadaria flutuante que dominava o ambiente. Era uma menina, talvez de uns 6 anos, vestida com um pijama de estrelas. Tinha os mesmos cabelos pretos e lisos do pai e grandes olhos escuros. Ela desceu os degraus devagar, um por um, sem fazer barulho, segurando um coelho de pelúcia surrado pela orelha. Ao ver Elisa parada ao lado de seu pai, a menina parou no último degrau, observando-a com uma intensidade surpreendente. O rosto de Jean Park se suavizou. A rigidez em seus ombros diminuiu um pouco. Liz, esta é a Elisa. Ela vai passar o dia com você hoje. A menina não respondeu ao pai. Seus olhos permaneceram fixos em Elisa, examinando seu rosto, seu cabelo, sua blusa amarela. Elisa ofereceu um sorriso pequeno e gentil, tentando transmitir uma segurança que não sentia. A menina deu mais alguns passos lentos em sua direção, parando a uma distância segura. O silêncio se instalou por alguns segundos, preenchido apenas pela curiosidade da criança. Então, a menina inclinou a cabeça para o lado e uma expressão de reconhecimento tomou conta de seu rosto. É você, ela sussurrou, a voz fina e clara. Elisa ficou confusa. Olhou para Jean, que parecia igualmente surpreso com a reação da filha. Desculpe, querida, Elisa perguntou suavemente. Liz deu mais um passo, o coelho de pelúcia balançando ao seu lado. Um sorriso genuíno, o primeiro traço de verdadeira alegria que Elisa via naquela casa, iluminou o rosto da menina. A moça do sol. A frase ficou suspensa no ar, cheia de um significado que apenas a criança entendia. Elisa não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Moça do sol. Nunca tinha ouvido essa expressão em toda a sua vida. Você cantou para mim. Liz continuou, agora com a voz cheia de uma certeza feliz. A música do sol.
E me deu um papel, eu guardei. Você não lembra? As palavras de Liz ficaram no ar, carregadas de uma certeza infantil que deixou Elisa sem reação. Ela olhou para a menina, depois para o pai, buscando alguma explicação naquele rosto sério e indecifrável. Jean Park permanecia em silêncio, mas seus olhos, antes distantes e avaliadores, agora estavam focados na cena com uma nova intensidade. Moça do Sol? Elisa repetiu, a voz suave, agachando-se para ficar na altura da menina. Querida, eu acho que você deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu e você nunca nos vimos antes. Não, era você! Liz insistiu, dando um passinho à frente, sua convicção inabalável. O coelho de pelúcia balançava em sua mão. Você usava uma blusa amarela, igual a essa, e cantou a música do sol. A menção específica à blusa amarela foi o que acendeu uma fagulha na mente de Jean. A imagem surgiu de repente, como uma fotografia antiga e meio desbotada que ele não via há muito tempo. Uma blusa amarela, uma canção. Sua mente foi transportada para alguns anos atrás, para um dia quente e barulhento no bairro de Pinheiros. Ele estava no jardim de infância de Liz, um lugar vibrante e cheio de cores que contrastava com seu terno escuro e sua disposição sombria. Era uma daquelas apresentações de fim de ano, um evento que ele se sentia obrigado a comparecer. Sua esposa, Somin, tinha falecido há menos de um ano, e cada evento familiar era um lembrete doloroso de sua ausência. Ele se sentia um impostor entre as mães sorridentes e os pais relaxados, incapaz de se conectar com a alegria ao seu redor. Tudo o que conseguia fazer era verificar os e-mails da empresa no celular, tentando se ancorar na única coisa que ainda controlava: o trabalho. Liz, tão pequena na época, subiu em um palco improvisado com sua turma. Eles deveriam cantar uma canção sobre a natureza. Mas quando a música começou, sua filha travou. Ela ficou parada, com os olhinhos arregalados, a boca tremendo, enquanto as outras crianças cantavam. Uma professora tentou incentivá-la, mas Liz começou a chorar. Um choro silencioso e desesperado que partiu o coração de Jean. Ele ficou ali, paralisado na multidão de pais, sentindo uma onda de completa impotência. Ele, o CEO que liderava reuniões e negociações de milhões, não sabia como cruzar aquele pequeno pátio e consolar a própria filha na frente de todos. Foi quando a jovem apareceu. Ele não sabia de onde ela tinha vindo. Talvez fosse uma estagiária ou uma voluntária. Ela usava uma calça jeans e uma blusa de um amarelo vivo, a cor do sol. Com uma calma impressionante, ela se aproximou do palco, ignorando a confusão ao redor. Ajoelhou-se na frente de Liz e sua voz, suave e melodiosa, começou a cantar uma canção diferente, uma melodia simples sobre como o sol sempre aparece depois da chuva para aquecer a terra. Enquanto cantava, ela tirou do bolso um pedaço de papel e um lápis e desenhou um sol sorridente, entregando-o a Liz. Sua filha parou de chorar. Ela olhou para o desenho, depois para a moça, e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Segurando o papel com força, Liz conseguiu cantar as últimas frases da canção com sua turma. Jean tinha sentido uma gratidão imensa por aquela estranha. A gentileza dela foi um ato de pura humanidade em um dia em que ele se sentia tudo, menos humano. Ele quis agradecê-la, mas quando a apresentação terminou e a confusão de pais e filhos tomou conta do lugar, ele a perdeu de vista. Aquele momento ficou guardado em sua memória, um pequeno ponto de luz em um período muito escuro. Agora, o passado e o presente estavam bem na sua frente. A moça da blusa amarela estava ali, no hall de sua casa, com os mesmos olhos gentis e a mesma aura de tranquilidade, olhando para sua filha com uma doçura que ele não via há muito tempo. Era ela, sem dúvida alguma, a moça do sol. Que tipo de coincidência trazia a mesma pessoa que salvou sua filha de um momento de pânico, anos atrás, para ser sua babá por um dia?
Ele olhou para Elisa, que ainda tentava entender as palavras de Liz, e a viu de uma maneira completamente nova. Ela não era mais apenas a substituta de sua babá. Era a personificação de um gesto de bondade que ele nunca esqueceu. A revelação de Jim Park ficou guardada dentro dele. Vendo que Elisa estava sem jeito e sua filha estava presa em uma lembrança que a babá não lembrava, ele interveio, sua voz quebrando o momento de confusão. Liz, por que você não mostra para a Elisa a sua sala de brinquedos? O comando era simples, um desvio prático que oferecia uma saída para todos. Liz olhou para o pai e depois de volta para Elisa, seu sorriso ainda presente. Elisa, decidindo que o melhor a fazer era entrar na fantasia da menina, levantou-se e limpou os joelhos da calça. Moça do Sol, eu gostei, é um nome muito bonito, ela disse com uma leveza que não sentia por dentro. Mas pode me chamar só de Elisa. Vamos ver esses brinquedos? Aposto que você tem coisas muito legais. Liz concordou com entusiasmo, agarrando a mão de Elisa com sua pequena mãozinha. O contato foi quente e confiante, e algo na prontidão daquele gesto acalmou o nervosismo de Elisa. Enquanto a menina a puxava pelo corredor, Elisa olhou para trás uma última vez, mas Jim Park já tinha se virado, caminhando em direção à outra ala da casa, um homem se retirando de volta para seu mundo de silêncio e responsabilidades. A sala de brinquedos era do tamanho do apartamento inteiro de Elisa. Prateleiras brancas iam do chão ao teto, repletas de bonecas impecáveis, jogos de montar ainda nas caixas e carrinhos perfeitamente alinhados. Era um paraíso de brinquedos, mas assim como o resto da casa, parecia que ninguém nunca brincava ali. Liz soltou a mão de Elisa e ficou parada no meio do cômodo, um pouco perdida, como se não soubesse por onde começar. Ignorando os objetos caros, Elisa sentou-se no tapete macio e fofinho. Sabe de uma coisa que minha avó me ensinou? Uma brincadeira que não precisa de nenhum brinquedo. Liz se aproximou, curiosa, e sentou-se de frente para ela. Elisa começou a ensinar uma cantiga de palmas simples, daquelas que passam de geração em geração. No começo, os movimentos de Liz eram tímidos e desajeitados, mas Elisa era paciente, rindo de seus próprios erros. Logo, a menina estava rindo também. Um som claro e genuíno que pareceu encher o cômodo de vida. Depois de um tempo, Elisa teve uma ideia. Sabe o que deixaria essa tarde ainda mais gostosa? Um bolo. A gente pode? Os olhos de Liz brilharam. Claro que pode. Vamos fazer uma bagunça na cozinha. Na cozinha, uma mulher de uniforme engomado as recebeu com um olhar surpreso. Era um espaço profissional, todo em aço inoxidável, que intimidaria qualquer cozinheiro amador. Boa tarde. O Sr. Park disse que o almoço da menina já está programado. Eu sei, disse Elisa com seu melhor sorriso. Mas estávamos pensando em fazer um bolo de fubá, daqueles bem simples, para o café da tarde. A senhora se importa se usarmos a cozinha um pouquinho? Prometemos não atrapalhar. A mulher hesitou, mas a visão da pequena Liz olhando para ela com expectativa foi o suficiente para quebrar sua resistência. Ela indicou onde estavam a farinha, os ovos e o açúcar. Em poucos minutos, a cozinha antes imaculada estava coberta por uma fina camada de fubá. Elisa deixou Liz quebrar os ovos e mexer a massa, dando risada quando um pouco de farinha parou na ponta do nariz da menina. Era uma bagunça feliz e organizada. Logo, o cheiro doce e reconfortante do bolo assando se espalhou pela casa. Um aroma caseiro que o lugar provavelmente nunca havia sentido. Enquanto o bolo estava no forno, elas foram para o jardim. Sentaram-se na grama verde e perfeita. Liz ainda estava um pouco contida, como se a alegria precisasse de permissão para sair. Para quebrar o gelo de vez, Elisa apontou para uma pequena estátua de gnomo de jardim. Você sabia, ela começou baixando a voz como se contasse um grande segredo, que esse gnomo não é um gnomo de verdade?
Ele é um espião internacional disfarçado. Liz a olhou, os olhos arregalados. Um espião? Sim, e ele está aqui em uma missão super secreta para descobrir se as formigas planejam dominar o mundo. Veja como ele olha fixamente para o formigueiro. Liz soltou uma gargalhada alta, um som livre e delicioso. Pela primeira vez, ela parecia uma criança sem o peso do mundo nos ombros. Ela entrou na brincadeira, inventando que as borboletas eram mensageiras que levavam códigos secretos em suas asas. Juntas, elas criaram um universo inteiro naquele jardim silencioso. As risadas de Liz eram a trilha sonora, e cada nova história trazia mais cor e calor para a tarde cinzenta da rotina daquela mansão. A casa, antes um mausoléu de luxo e silêncio, começava a respirar de novo. No silêncio climatizado de seu escritório, Jean Park tentava se concentrar nos números que se espalhavam pela tela de seu computador. Planilhas, projeções de mercado, relatórios de vendas. Esse era seu território, um mundo de lógica e fatos onde ele tinha total controle. O silêncio era sua ferramenta, o ambiente que ele cultivava para manter a mente afiada e o foco inabalável. Mas naquele dia, o silêncio foi quebrado. Primeiro, foi um cheiro. Um aroma doce, quente e caseiro que se infiltrou por debaixo da porta e desafiou o ar estéril de seu santuário. Bolo. Alguém estava assando um bolo. O cheiro era tão deslocado ali quanto um pássaro em uma sala de reuniões. E então veio o som. Era uma risada. Uma gargalhada alta, clara e completamente livre. Ele soube no mesmo instante que era Liz. Jean não ouvia a filha rir daquele jeito há anos. Talvez nunca desde que Somin se foi. Aquele som puro de felicidade infantil era algo que ele tinha esquecido, que poderia existir dentro das paredes de sua casa. Ele fechou os olhos por um segundo. A imagem de Elisa, com sua blusa amarela e seu sorriso fácil, surgiu em sua mente. A moça do sol. A lembrança daquele dia no jardim de infância, que mais cedo parecera um sonho distante, agora se tornou urgente, uma necessidade de confirmação. O som da risada de sua filha era a prova do efeito que Elisa tinha no presente, mas ele precisava da prova do passado. Precisava ver para ter certeza. Minimizando as planilhas, ele pegou seu celular pessoal. Seus dedos deslizaram pela tela, passando por fotos de eventos corporativos, projetos de arquitetura e alguns retratos formais de Liz em aniversários, onde ela raramente sorria de verdade. Ele abriu o aplicativo de armazenamento em nuvem, um arquivo digital de sua vida. Digitou o nome da antiga escola de Liz e o ano em que o evento aconteceu, 2019. Anos tinham se passado. Depois de alguns segundos de busca, um arquivo de vídeo apareceu. O nome era apenas uma sequência de números e letras. Um arquivo esquecido. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ele pegou seus fones de ouvido sem fio, colocou-os e pressionou o play. A imagem tremeu e o som de dezenas de pais conversando encheu seus ouvidos. A filmagem era amadora, feita por suas próprias mãos trêmulas e impacientes. Ele se lembrava daquele dia, da vontade de estar em qualquer outro lugar. Então, a câmera focalizou o pequeno palco. E lá estava Liz, paralisada pelo medo, o rostinho se contorcendo para não chorar. A mesma sensação de impotência daquele dia o atingiu novamente. E então, ela entrou no quadro. Vinda da lateral, uma jovem com uma blusa de um amarelo vibrante se aproximou. Era Elisa. Mais nova, o rosto talvez um pouco mais redondo, mas inconfundivelmente ela. Jean aumentou o volume. Ele a viu se ajoelhar na frente de Liz. A voz dela no vídeo era baixa, quase um sussurro, abafada pela conversa ao redor, mas ele pôde distinguir a melodia simples que ela cantava, uma canção sobre o sol. Viu quando ela rabiscou algo em um pedaço de papel e o entregou para Liz. Viu o rosto de sua filha se transformar, a tensão se desfazendo,
o medo sendo substituído por uma confiança frágil. O vídeo tinha apenas 47 segundos. Quando terminou, Jim ficou olhando para a tela escura do celular. Era real. Não era uma memória distorcida pelo tempo ou pelo estresse. Era um fato. Aquela moça, a babá substituta, era a mesma pessoa que tinha oferecido um momento de pura e desinteressada bondade à sua filha anos atrás. Ele tirou os fones de ouvido. O som da risada de Liz ainda vinha do jardim, mais próximo agora. Ele se levantou e caminhou até a enorme janela de seu escritório, que tinha vista para os fundos da propriedade. Lá embaixo, na grama verde, estavam as duas. Elisa estava no chão, gesticulando de forma exagerada, e Liz estava ao seu lado, rindo tanto que precisava se segurar na barriga. Ver a cena com seus próprios olhos, depois de assistir ao vídeo, provocou algo profundo dentro dele. A barreira que ele mantinha entre sua vida profissional e suas emoções começou a rachar. Aquela jovem não era uma funcionária. Ela era um elo com um passado doloroso, mas também a portadora de uma luz que por 2 vezes encontrou o caminho até sua filha. E pela primeira vez em muito tempo, Jim se permitiu sentir algo além da responsabilidade e do luto. Era um sentimento novo, um calor estranho no peito. Era esperança. Com uma decisão súbita, ele deu as costas para as planilhas e saiu de seu refúgio. Seus passos firmes no corredor eram diferentes dos de mais cedo. Ele não estava indo para outra reunião ou para uma chamada de vídeo. Estava caminhando em direção à vida que pulsava em sua própria casa. Ele encontrou as duas na cozinha, entrando do jardim, com as bochechas coradas pelo sol fraco da tarde. O cheiro do bolo de fubá, agora fora do forno e descansando sobre a bancada, era ainda mais delicioso e convidativo. Ao verem Jim, a conversa animada delas parou por um instante. Elisa instintivamente deu um passo para trás, seu sorriso se tornando mais contido, lembrando-se de que era uma funcionária. Mas Liz, impulsionada por uma nova onda de coragem, correu até o pai. Papai, papai, você voltou! A gente fez um bolo de fubá, sabia? E a Elisa me ensinou a fazer um espião de gnomo. O entusiasmo de Liz era contagiante. Ela puxou a mão do pai, querendo contar tudo de uma vez. A cozinheira já havia arrumado a mesinha de canto onde Liz costumava fazer suas refeições, sempre sozinha. Elisa se preparou para se afastar, para dar a ele seu espaço. Que bom, querida. Agora está na hora do seu almoço, ela disse com a voz suave. Eu vou ficar aqui na cozinha esperando. Não, Liz protestou, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Come com a gente, Elisa. Por favor. Papai, fala para ela ficar. Todos os olhares se voltaram para Jim. Ele viu a expectativa nos olhos da filha e a hesitação educada no rosto de Elisa. A resposta padrão estaria em sua língua. Uma desculpa formal, uma maneira de manter as barreiras profissionais. Mas, ao olhar para o rosto feliz de sua filha, as palavras não vieram. Sim, ele disse, e sua própria voz soou estranha para ele mesmo, mais suave do que o normal. Por favor, Elisa, jante conosco, na mesa principal. Ele fez um sinal para a cozinheira, que, visivelmente surpresa, começou a preparar 3 lugares na imensa mesa de jantar de mogno, um móvel que raramente era usado. Sentarem-se ali, os 3, pareceu um ato revolucionário. O espaço vazio entre eles era enorme, mas Liz, no centro, preenchia tudo com sua energia. Durante o almoço, ela não parou de falar. Descreveu com detalhes a aventura de fazer o bolo, a farinha que voou em seu nariz, a história do gnomo espião e das borboletas mensageiras. Elisa intervinha apenas para rir ou para acrescentar um pequeno detalhe, deixando Liz brilhar. Jim se pegou sorrindo, um sorriso genuíno que não era para clientes ou parceiros de negócios. Era para sua filha. Ele olhou para Elisa, que comia em silêncio, observando a menina com um carinho evidente.
Ela normalmente não fala tanto assim. Jim comentou, quase em um sussurro. Elisa o encarou e seus olhos castanhos eram quentes e compreensivos. Acho que ela só precisava de alguém para ouvir suas histórias. As crianças têm mundos inteiros dentro delas, só esperando uma chance de sair. A simplicidade daquela resposta o tocou. Não era uma análise psicológica complicada. Era apenas a verdade. Depois do almoço, a cozinheira serviu fatias do bolo de fubá. Era um bolo simples, imperfeito, mas o sabor caseiro e o calor que ele trazia eram mais reconfortantes do que qualquer sobremesa sofisticada que já havia sido servida naquela casa. Enquanto comiam, Jim olhou ao redor. Havia um desenho de um sol sorridente feito por Liz, esquecido sobre a mesa de centro da sala. A porta da cozinha tinha uma pequena marca de mão com farinha. E o mais importante, o silêncio pesado e opressivo que sempre dominou a mansão tinha sido substituído pelo som da voz de sua filha, feliz e segura. Aquele lugar que por tanto tempo pareceu apenas uma estrutura de vidro e concreto, um showroom de sua solidão, de repente começou a se parecer com um lar. A mudança era sutil, mas profunda. Era o calor de um bolo no forno, a desordem de uma brincadeira, o som de uma risada. Era Elisa. Ele olhou para ela, que agora ouvia atentamente outra história de Liz, e sentiu uma camada de gelo que nem sabia que existia ao redor de seu coração começar lentamente a derreter. A fatia de bolo de fubá no prato de Elisa estava pela metade, mas ela mal notava o sabor. Sua atenção estava presa na cena à sua frente. Liz, com a barriga cheia e o rosto contente, tinha pegado uma folha de papel e alguns lápis de cor e agora desenhava concentradamente na mesa de jantar. Ao seu lado, Jim Park não olhava mais para o celular ou para um ponto distante na parede. Ele observava a filha, o cotovelo apoiado na mesa, o queixo na mão, com uma expressão de interesse genuíno. Aquele ambiente, antes tão frio e formal, agora continha uma bolha de tranquilidade e calor. Sentindo o olhar dele, Elisa se sentiu na obrigação de preencher o silêncio confortável que havia se instalado. Ela é muito talentosa, Elisa comentou baixinho. Jim a encarou, e por um segundo ela viu o homem por trás do CEO. Um pai. Somin, minha falecida esposa, era artista. Acho que Liz puxou a ela. A menção à esposa foi tão inesperada e íntima que Elisa não soube o que responder. Jim pareceu perceber e mudou de assunto, sua curiosidade soando sincera. E você, Elisa, você trabalha com crianças com frequência? Laura mencionou que você é pedagoga. Sou sim, ela respondeu, feliz por estar em um terreno mais seguro. Eu me formei há 2 anos. Tenho feito alguns trabalhos temporários, substituições em escolas, mas estou procurando uma vaga efetiva. É o meu grande sonho, ter minha própria turma. Enquanto a palavra sonho saía de sua boca, o celular em seu bolso vibrou. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela pegou o aparelho e o nome na tela fez seu coração disparar. Escola Municipal Cecília Meireles. Era a escola na Vila Madalena, uma das mais conceituadas da rede pública, conhecida por seu projeto pedagógico inovador. Ela havia feito uma entrevista lá há mais de 1 mês e, sem receber retorno, já tinha perdido as esperanças. Com licença, Sr. Park, me desculpe, ela disse, levantando-se apressadamente, a voz um pouco trêmula. Eu preciso muito atender esta ligação. É importante. Fique à vontade. Jim respondeu, observando a urgência em seu rosto. Elisa se afastou para um canto da vasta sala de estar, dando as costas para a mesa, tentando criar uma barreira de privacidade. Ela atendeu a mão suando. Alô? Elisa Bittencourt falando. A voz do outro lado era da coordenadora pedagógica que a havia entrevistado. Elisa ouvia, os olhos se arregalando a cada palavra. Sim, eu me lembro perfeitamente. Sério? A vaga? A professora se aposentou? Um soluço de pura emoção escapou de seus lábios e ela o cobriu com a mão.
A vaga é minha? De verdade? Eu nem sei o que dizer. Sim, é claro que eu aceito. Começar na próxima semana? Perfeito, sim, senhora. Muito, muito obrigada. A senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Quando a ligação terminou, Elisa permaneceu parada, com o telefone pressionado contra o peito. As lágrimas que ela segurava agora escorriam livremente por seu rosto. Eram lágrimas de alívio, de alegria pura. Acabou. A incerteza, os bicos, a preocupação com as contas. Ela conseguiu. Professora Elisa Bittencourt, efetiva, em uma escola que ela admirava. Era a realização de tudo pelo que lutou, o sonho que a manteve de pé depois de perder a mãe. Ela enxugou o rosto, um sorriso enorme e radiante se espalhando por seus lábios. Precisava contar para a Laura. Precisava comemorar. Virou-se, pronta para se despedir e correr para sua nova vida. E então ela viu. Sua visão encontrou Jean e Liz na mesa de jantar. Liz tinha terminado o desenho e o mostrava para o pai. Jean não estava mais sentado, mas ajoelhado ao lado da cadeira da filha para que pudesse ver melhor. Ele apontava para um detalhe no papel e Liz explicava algo, gesticulando com as mãozinhas. Pai e filha, juntos, compartilhando um momento de completa e serena conexão. A luz da tarde que entrava pela janela os envolvia, tornando a cena quase sagrada. A imagem a atingiu com uma força que ela não esperava. Seu sorriso vacilou. A alegria eufórica de segundos atrás foi invadida por um sentimento completamente diferente. Uma melancolia súbita e profunda que apertou seu peito. Se ela aceitasse o emprego, aquele dia seria apenas isso, um dia. Uma lembrança bonita e estranha de uma casa silenciosa que ela encheu de risadas. Ela voltaria para sua vida e eles para a deles. O pensamento de nunca mais ver o sorriso de Liz, de nunca mais presenciar a transformação no rosto de Jean, de abandonar aquele calor que ela mesma ajudou a criar, era inesperadamente doloroso. Seu sonho profissional, que sempre fora seu norte, de repente se tornou um caminho que a levaria para longe dali. E pela primeira vez, ela não tinha certeza se era o único caminho que seu coração queria seguir. Elisa forçou um sorriso e voltou para a mesa. O resto da tarde passou como um sonho. Ela e Liz leram um livro de histórias na sala de estar, as vozes dos personagens preenchendo o silêncio. Brincaram de esconde-esconde e os ecos das risadas da menina trouxeram vida aos corredores longos e vazios. A cada sorriso de Liz, a cada olhar curioso e agradecido que recebia de Jean, que permanecia por perto, o coração de Elisa se apertava mais. Aquele dia foi um presente inesperado do destino, mas sua vida real, a vida de professora em uma escola na Vila Madalena, a esperava. Continuar ali, mesmo que a convidassem, seria como tentar morar dentro de um sonho, e quando acordasse, a realidade seria ainda mais dolorosa. Ela era a substituta, a babá de um dia. A Moça do Sol era apenas uma personagem em uma história que não era a sua. A decisão se formou, dolorosa e clara. Ela precisava ir embora no final do dia e não olhar para trás. Quando começou a anoitecer, Elisa soube que sua hora estava chegando. Liz parecia sentir o mesmo, pois ficou mais quieta, seguindo Elisa pela casa. Finalmente, Liz estendeu a ela o desenho que fizera mais cedo. Era uma figura de palitos, com cabelos castanhos e uma blusa amarela, de mãos dadas com uma menininha, sob um sol enorme e sorridente. "É para você", disse Liz, a voz baixinha. "Para você não esquecer da gente." Elisa sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela se ajoelhou e abraçou a menina com força. Foi nesse momento que Jean se aproximou. "Ela guardou o primeiro desenho que você fez por todos esses anos." Ele disse, a voz calma. "Desde aquele dia na escola em Pinheiros, eu ainda estou surpreso que você não se lembre." Elisa olhou para o desenho de Liz e para o rosto de Jean.
Eu realmente não me lembro de nada. Pinheiros. Quando foi isso exatamente? Jean pensou por um instante, buscando na memória. Foi no começo de junho. Uma sexta-feira, há quase 3 anos. Lembro bem porque foi um dia complicado no trabalho. Uma sexta-feira, no começo de junho. As palavras dele não foram apenas palavras. Foram uma chave que abriu uma porta trancada em sua mente, uma porta que ela nem sabia que existia. De repente o ar ficou rarefeito. Ela se lembrava daquela sexta-feira. Lembrava-se do pânico crescente porque sua mãe, que morava sozinha, não atendia o telefone desde a noite anterior. Lembrava-se de ter ido a um evento voluntário em uma escola em Pinheiros, um favor para uma amiga, com o estômago revirado de ansiedade. E então ela se lembrou da menina. A garotinha de olhos grandes e assustados, chorando em silêncio no palco. Naquele momento de desespero, vendo a dor daquela criança, Elisa fez a única coisa que podia. Cantou a canção que sua própria mãe cantava para ela quando tinha pesadelos. Vem, ó sol, vem aquecer meu pequeno coração. A música de sua mãe. E o desenho do sol, que ela rabiscou no papel, foi o mesmo que sua mãe desenhava para ela. Foi um ato desesperado de transferir o amor que sentia por sua mãe para aquela pequena estranha, na esperança de que isso pudesse, de alguma forma, proteger as duas. Poucas horas depois, ela recebeu a ligação do hospital. Sua mãe tivera um aneurisma fulminante. A notícia foi um buraco negro que engoliu tudo. O som, a luz, a memória. O trauma da perda foi tão avassalador que seu cérebro simplesmente apagou os detalhes daquele dia, deixando apenas a dor latejante. As lágrimas escorreram pelo rosto de Elisa enquanto a memória voltava, completa e dolorosa. Ela olhou para Jean. Agora eu me lembro, sussurrou ela, a voz embargada. Aquele foi o dia em que minha mãe morreu. A compreensão no rosto de Jean foi imediata e profunda. O queixo dele tremeu levemente. O silêncio que se seguiu era pesado. Aquela revelação solidificou a decisão de Elisa. Era hora de ir. Com o coração pesado, ela se despediu de Liz com um último abraço e se dirigiu à porta. Elisa, espere, chamou Jean. Ele se aproximou e lhe entregou um pequeno pacote retangular. Era um porta-retrato simples, de madeira clara. Dentro do vidro, protegido do tempo, estava o desenho original. O pequeno sol amassado e amarelado que ela desenhara com um lápis qualquer 3 anos atrás. Liz guardou isso como um tesouro, disse ele, a voz carregada de uma gratidão imensa. Obrigado por ter dado luz a ela naquele dia. E hoje de novo. Elisa segurou o quadro, sentindo o peso daquele círculo de afeto e dor. Era a despedida mais bonita e mais triste que já recebera. Ela apenas concordou, incapaz de falar, e saiu pela porta, deixando para trás a casa que, por um único dia, pareceu um lar. 1 semana se passou. Para o mundo exterior, a vida de Elisa Bittencourt era a imagem do sucesso. Ela começara em seu novo emprego na Escola Municipal Cecília Meireles, na Vila Madalena. E era exatamente como ela sonhara. As paredes da sala de aula eram coloridas, as crianças eram curiosas e cheias de energia, e seus colegas de trabalho a receberam de braços abertos. Ela planejava suas aulas com dedicação, contava histórias que prendiam a atenção dos pequenos e, ao final de cada dia, sentia o cansaço gratificante de um trabalho com propósito. Ela tinha conseguido. Era a professora Elisa. Mas quando a noite chegava e ela entrava em seu pequeno e silencioso apartamento, a sensação de vitória desaparecia. O lugar parecia menor e mais vazio do que nunca. Sobre sua mesa de cabeceira, o pequeno quadro com o desenho do sol a encarava. Uma lembrança constante de um dia que parecia ter acontecido em outra vida. Durante o dia, ela se distraía. Mas à noite, a ausência de Liz e Jean era uma presença real e dolorosa. Faltava o som da risada de uma menina, a intensidade de um olhar silencioso, o cheiro de bolo de fubá no ar.
A alegria que ela deveria sentir por sua conquista era oca, incompleta. Sua irmã, Laura, ligou no meio da semana, a voz borbulhando de animação. E então, maninha, como está a vida de professora concursada? Você deve estar nas nuvens. Oi, Laura. Está tudo bem. Elisa forçou um tom animado. A escola é ótima, as crianças são uns amores. É tudo o que eu sempre quis, mas Laura a conhecia bem demais. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sua voz está estranha, Elisa. Tem certeza que está tudo bem? Aconteceu alguma coisa naquele dia na casa do tal do Jim Park? Não, nada. Foi um dia tranquilo, mentiu Elisa, incapaz de colocar em palavras a conexão que sentiu. Falar sobre isso em voz alta tornaria a perda ainda mais real. Depois de desligar, Elisa se sentou no sofá e abraçou os joelhos. Admitiu para si mesma, no silêncio de sua sala, que se sentia terrivelmente sozinha. Na sexta-feira seguinte, ao voltar da escola, encontrou um pacote deixado na porta de seu apartamento. Era uma caixa retangular, fina e leve, enviada por um serviço de entregas. Seu coração deu um salto ao ler o nome do remetente, escrito em uma etiqueta impressa, J. Park. Suas mãos tremiam enquanto ela carregava a caixa para dentro e a colocava sobre a mesa da cozinha, como se fosse um objeto frágil e perigoso. Com cuidado, ela rasgou o papel pardo. Dentro não havia nenhum presente caro ou formal. Havia um álbum de recortes, com uma capa de cartolina azul e um grande sol amarelo desenhado com giz de cera. Era, inconfundivelmente, obra de uma criança, obra de Liz. Com o coração batendo forte no peito, Elisa se sentou e abriu o álbum na primeira página. Era um desenho do gnomo de jardim, com um chapéu engraçado e um olhar de espião. Na página seguinte, duas figuras de palito, uma alta e uma baixa, estavam em uma cozinha cheia de pontos brancos, que ela entendeu ser a farinha. Página após página, Liz tinha recriado o dia delas juntas. Havia um desenho da mesa de jantar gigante, com 3 pessoas comendo um bolo amarelo. Em cada canto das páginas havia pequenos sóis sorridentes. Entre as folhas de cartolina, presas com fita adesiva, havia algumas fotografias. Jim devia tê-las tirado com o celular, sem que ela percebesse. Uma foto dela e Liz sentadas na grama, rindo de alguma piada secreta. Outra delas na cozinha, com o nariz de Liz sujo de farinha, e uma foto que fez seu fôlego parar. Um flagra dos 3 à mesa, com Jim olhando para ela com uma expressão suave, que ela nunca pensou que ele teria. Ela chegou à última página. Estava quase vazia. No centro, com a caligrafia grande e irregular de uma criança que está aprendendo a escrever, estava a frase: "Volta, moça do sol". Logo abaixo, em uma caligrafia elegante e firme, que ela reconheceu como a de Jim, havia outra mensagem, curta e devastadora. A casa ficou silenciosa de novo. E fria. Foi o que bastou. A represa de emoções que Elisa construiu durante toda a semana se rompeu. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis, molhando as páginas do álbum. Ela chorou pela perda da mãe, pela solidão, pela alegria que sentiu naquele dia e pela tristeza de ter aberto mão dela. Naquele exato momento, o céu de São Paulo desabou em uma chuva forte, as gotas batendo com força contra sua janela. Elisa olhou para a cidade cinzenta lá fora, o som da tempestade preenchendo o silêncio de seu apartamento. Ela abraçou o álbum contra o peito. Seu sonho não era um cargo em uma escola. Seu sonho era aquele sentimento, aquele calor, aquela família improvável. Sem pensar 2 vezes, ela se levantou. Pegou seu casaco, as chaves e um guarda-chuva. Em meio à tarde chuvosa paulistana, Elisa saiu para a rua, não mais fugindo, mas correndo em direção a uma pequena e teimosa chama de esperança. O carro de aplicativo avançava lentamente pelo trânsito caótico de São Paulo, o barulho da chuva forte abafando o som da cidade. Elisa olhava as luzes borradas dos prédios através da janela molhada, o coração batendo em um ritmo descompassado. Em seu colo, o álbum de recortes de Liz,
Parecia um objeto sagrado, uma bússola que a guiava através da tempestade. Uma parte de sua mente gritava que ela estava sendo impulsiva, que estava trocando uma certeza profissional por um sentimento frágil e incerto. Mas seu coração, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz com sua decisão. Ela não estava indo atrás de um emprego. Estava indo atrás de uma sensação de pertencimento que nenhuma carreira poderia lhe dar. Quando o carro parou em frente ao conhecido Portão Preto, a chuva parecia ter engrossado. Desta vez, no entanto, o portão não a intimidou. Com o álbum protegido debaixo do casaco, ela saiu do carro e, sem a hesitação da primeira vez, apertou o botão do interfone. O portão deslizou e se abriu quase que instantaneamente, como se alguém estivesse esperando ansiosamente por aquele som. Ela caminhou pela longa entrada, o guarda-chuva lutando contra o vento. A mansão, que antes parecera fria e distante, agora parecia um farol de esperança em meio à tarde cinzenta. O que ela diria? Como explicaria ter voltado assim? Não precisou pensar em uma resposta. Antes que pudesse chegar ao último degrau, a enorme porta de madeira se abriu. Jim estava parado ali. Ele não usava as roupas formais de um CEO, mas uma calça de moletom e um suéter cinza que o faziam parecer mais jovem e vulnerável. Havia olheiras escuras sob seus olhos, como se não tivesse dormido direito por dias. Seus olhos encontraram os dela, e toda a fachada de homem de negócios reservado desmoronou. No lugar, Elisa viu um homem com o coração na mão, cuja expressão continha a mesma esperança frágil que a impulsionara até ali. Um movimento atrás dele chamou sua atenção. Escondida atrás da perna do pai estava Liz. Ao ver Elisa, os olhos da menina se arregalaram e um pequeno grito de pura felicidade escapou de seus lábios. "Você voltou!" Liz disparou em sua direção e Elisa soltou o guarda-chuva que foi levado pelo vento. Ela não se importou. Ajoelhou-se no chão molhado da entrada, bem a tempo de receber o impacto do abraço apertado de Liz. A menina envolveu seu pescoço com os bracinhos, enterrando o rosto em seu ombro. "Eu voltei, meu anjo", sussurrou Elisa, a voz embargada, as lágrimas se misturando com as gotas de chuva em seu rosto. "Eu não podia ficar longe." Ela olhou para cima e viu que Jim tinha se aproximado. Lentamente, ele se ajoelhou também, no chão ao lado delas, formando um pequeno círculo de proteção contra a tempestade. Sua mão grande e quente pousou com delicadeza no braço de Elisa. "Eu não tinha o direito de pedir", disse ele, a voz baixa e rouca de emoção. "Depois de tudo, com seu novo emprego, eu não podia pedir para você desistir do seu sonho, mas eu esperei. Eu torci para que você entendesse o que aquele álbum queria dizer." Elisa sorriu em meio às lágrimas, um sorriso que vinha do fundo da alma. "Eu entendi. Eu recebi o recado." Ela se afastou um pouco de Liz e pegou o álbum que deixara no chão ao lado. Mostrou a última página para eles. Jim olhou para as palavras de sua filha e para as suas próprias, e então para Elisa. "A casa ficou muito vazia sem você, sem o seu barulho, sem a sua luz." Os três ficaram ali por um longo momento, ajoelhados na entrada da casa, enquanto a chuva caía lá fora. Era uma imagem improvável, um CEO milionário, uma jovem professora e uma menininha, formando uma família no chão de mármore. O silêncio entre eles não era mais de constrangimento, mas de profunda compreensão. Finalmente, Jim a ajudou a se levantar. Ele segurou sua mão, o gesto parecendo a coisa mais natural do mundo. "Fique, Elisa", ele pediu, e a palavra simples carregava o peso de 1.000.000 de sentimentos. Não era uma proposta de emprego, era um convite para uma vida. "Fique conosco." Elisa olhou para o rosto de Jim, para a esperança em seus olhos. Olhou para Liz, que agora segurava sua outra mão com força, como se para garantir que ela nunca mais fosse embora. Olhou ao redor, para a casa que, apesar da tempestade lá fora, parecia mais iluminada do que nunca. Ela encontrou seu lugar. "Eu fico",
respondeu ela, a voz firme e cheia de certeza. Naquela tarde chuvosa em São Paulo, eles descobriram juntos uma verdade simples e profunda. Família não era algo definido por laços de sangue ou por conveniência. Era um sentimento construído com a coragem de ser vulnerável, com a generosidade de cuidar e com a sorte de encontrar em outra pessoa um lugar para chamar de lar. E às vezes, tudo começava com um gesto inesperado e uma canção sobre o sol. E assim, ao nos despedirmos de Elisa, Jim e da pequena Liz, fica uma lição que talvez sussurre direto na alma de quem já viveu muito e amou profundamente. A grande verdade que essa história nos conta é que o coração não envelhece e a vida não obedece a calendários. Muitas vezes, quando acreditamos que os capítulos mais emocionantes do nosso livro pessoal já foram escritos, que as maiores dores já foram sentidas e que o futuro é apenas uma repetição do presente, o destino vira uma página que nem sabíamos que existia. Para tantas mulheres que já sentiram o silêncio de uma casa que antes era cheia, que conhecem a dor de uma cadeira vazia à mesa, que cuidaram de todos e se esqueceram de si mesmas, a jornada de Elisa e Jim é um lembrete. É um lembrete de que a felicidade pode, sim, bater à nossa porta novamente e talvez ela não venha com a aparência que esperávamos. Ela pode vir na forma de uma responsabilidade inesperada, de uma risada de criança que quebra o silêncio, ou no olhar de alguém que, assim como nós, também carrega suas próprias cicatrizes. A história nos ensina que um novo amor, um novo afeto, não desonra a memória de quem se foi. Pelo contrário, ele honra a vida, provando que um coração que amou uma vez é um coração que sabe amar de novo, com ainda mais profundidade e gratidão. Jim não substituiu o amor por sua esposa. Ele permitiu que seu coração, quebrado pela dor, aprendesse a pulsar novamente ao lado de Elisa e Liz. E nos mostra, acima de tudo, que os gestos mais importantes raramente são grandiosos. Não é a mansão, o dinheiro ou o status que curam a alma. É a coragem de fazer um bolo de fubá numa cozinha de luxo. É a simplicidade de uma canção para acalmar o medo de uma criança. É um bilhete amassado que anos depois se transforma em um tesouro. São essas pequenas sementes de afeto que, quando menos esperamos, florescem nos jardins mais áridos de nossas vidas. Portanto, que esta história seja um abraço, uma certeza de que nunca é tarde demais para um recomeço. Nunca é tarde para permitir que uma moça do sol entre em seus dias cinzentos, ou, mais importante ainda, para ser a moça do sol na vida de alguém. Porque a família mais verdadeira não é aquela que o sangue define, mas aquela que a nossa alma, com sua imensa sabedoria, escolhe para chamar de lar. E para a alma, nunca é tarde para ser feliz de novo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!